palavra de Deus diz: na ocasião que entrou o pecado no mundo, aconteceu então o que a grande maioria dos irmãos sabem: o homem foi lançado fora da presença de Deus. E o texto diz assim: havendo lançado fora o homem do jardim do Éden, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. E assim então aconteceu. O homem que foi criado para a glória de Deus, o homem não foi criado para viver só. Deus não criou o homem para morrer, para o homem viver afastado da vida de Deus, da sua presença. Infelizmente, então, aconteceu isso. Lá no início da humanidade, o homem foi lançado fora da presença de Deus, perdeu a vida, por isso ele passou a morrer. Ele tanto morre espiritualmente, ele já nasce morto, na verdade, como morre fisicamente, seu corpo vai para o túmulo. E isso foi o que, infelizmente, aconteceu, foi determinado por Deus por causa da rebeldia, não da ignorância, porque o homem não era ignorante. O homem tinha 100% de conhecimento de Deus. Porque Deus vinha até ele todo dia. Isso não era uma teofania, não. Teofania é aquilo que o que representa Deus. O Antigo Testamento fala muito sobre as teofanias. Aparência de Deus. Não, mas lá, no princípio, não era uma aparência, era real. Deus descia para estar com o homem. Então o homem não era ignorante. O homem conhecia 100% de Deus. O homem conhecia 100% de sua própria vida, a finalidade da sua existência. O homem conhecia. Porém, o homem foi lançado fora e foi impedido de entrar na presença de Deus. Hebreus capítulo 10, pode abrir, por favor, agora? Hebreus capítulo 10. Os irmãos que têm Bíblia, dêem uma olhadinha no lado, atrás, na frente. Se alguém não tem Bíblia, empreste a sua. Mas abra já no local certo, né? Para que quem não tem Bíblia possa estar acompanhando também pela palavra. Então diz assim, Hebreus capítulo 10, pertinho de Apocalipse, quase no final da sua Bíblia. Versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, a sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Amém. Então Deus nos quer dar a entrada para a sua presença. Deus nos chama para a sua presença porque o ser humano não pode viver sem Deus. O ser humano não consegue ser feliz sem conhecer Deus. O ser humano não consegue ter paz em sua alma. Não pode ter sua consciência tranquila, firme, exata,
sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da verdade de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Porque é comum as pessoas dizerem, sim, eu conheço Deus, sim, eu amo Deus, mas não conhece bulufas de Deus, não conhece nada, não sabe nem quem é Cristo, não sabe nem que o pecado entrou no mundo, não sabe nem que o homem não foi feito para morrer, não sabe nem que existe céu, não sabe nem que existe inferno, e ele acha que o inferno é aqui mesmo por causa do seu sofrimento. Se o inferno fosse bom assim, a pessoa está doente, toma um remédio e fica bom? Que inferno é esse? Está com a coluna entrevada ali, está todo mal, vai lá na massagista, tal, toma Tandilax, já fica bom? Que inferno é esse? Que inferno é esse? Falta de dinheiro, e a maioria que tem falta de dinheiro é porque faz dívida, né? Faz conta sem pensar, sem analisar se pode pagar ou não, tal, e a minha vida está infernal, está infernal. Infernal por quê? Não devia ter feito uma burrada, né? Mas se isso é inferno, inferno é isso não. A Bíblia mostra o que é inferno. Então dizer que conhece Deus, para dizer que conhece Deus, tem que conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. E o texto, então, diz assim, entramos com confiança no lugar santo dos santos. Para quem não sabe o que é santo dos santos, é o lugar da presença de Deus, literal. No Antigo Testamento, antes de acontecer o templo, que foi feito por Salomão, a presença de Deus era carregada em tendas, que chama-se tabernáculo. Já desde quando saíram do deserto lá, montando a tenda, para que acontecesse então ali o culto, e a arca simbolizava a presença de Deus, e aquilo era desmontada e montada, porque eles peregrinavam, até que surgiu o templo. Aí ficou fixo lá em Jerusalém, que é lá quando se vê a foto de Jerusalém, que vê aquela abóboda dourada lá, sabe, aquilo ali, o templo era ali. Aquilo ali foi roubado pelos muçulmanos, aquela região, e foi feito então a mesquita de Omar. Mas o templo está ali, era ali, foi feito 3 vezes o templo naquele local. Porque desde 3.000 anos atrás, aproximadamente, né? Não. Quase 3.000 tempos atrás, o templo foi levantado por Salomão, aproximadamente. Então, nesse período foi destruído, feito, e depois, no ano 70 depois de Cristo, foi destruído e nunca mais foi reerguido. E aí passou centenas de anos, né? Aí os muçulmanos fizeram aquela mesquita de Omar lá, dizendo que aquele também é o local sagrado deles. Mas o templo era ali. E dentro do templo, então, ele era dividido em compartimentos, né? Tinha o átrio, onde o povo podia estar, depois tinha um lugar santo, que aí só os sacerdotes podiam ir, e depois ainda tinha um lugar exclusivo chamado Santo dos Santos, que ali era a arca que simbolizava a presença de Deus. Lugar Santo dos Santos, ou Santíssimo tem o mesmo significado. E o texto diz aqui que nós podemos entrar no lugar Santo dos Santos, mas no céu, não aquele lado de Jerusalém, no céu. Temos que ter a ousadia, a firmeza de entrar no Santo dos Santos. Como? De qualquer jeito? Não. Mas nós podemos entrar pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Jesus. E o versículo 20 diz que este caminho é novo e vivo. Novo e vivo o caminho que Jesus Cristo deu a nós, consagrou a nós, nos ofereceu. Quando Jesus Cristo expirou, morreu, que entregou o seu espírito na cruz do Calvário, aconteceu um grande terremoto, inclusive aquela divisória no templo que separava o lugar santo
do lugar santo dos santos, que ninguém podia entrar ali, somente o sumo sacerdote, aquela divisória que a Bíblia chama de cortina ou de véu, que era grossa, a largura de 1 palmo, de espessura, não é um véuzinho que se dá para ver a silhueta lá do outro lado, não, mas aquilo foi rasgado, aquele véu foi rasgado, porque Jesus Cristo entregou a sua vida ali. Então, ali começou a abrir o caminho, começou a tornar visível o caminho, aquele caminho que Deus fechou lá em Gênesis capítulo 3, por causa do pecado, que pôs o querubim com espada flamejante daqui, e disse: aqui, homem, mas algum entra. E Jesus Cristo, então, Ele morreu pelos nossos pecados, seu precioso sangue foi derramado por nós, e agora nós temos a oportunidade, queridos, de entrar na presença de Deus, mas não de forma à toa, não porque simplesmente aí eu quero entrar, eu vou fazer pensamento positivo, estou entrando, não, mas é pela ousadia, pela fé, pela ousadia que se tem, mediante a entrega e a fé em Cristo Jesus. Diz assim no versículo 22, cheguemo-nos com o verdadeiro coração. Antes aqui assim, por que pelo sangue de Jesus? Aqui em Hebreus 9, volte uma página só, versículo 11 diz assim, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo não é mais o terreno, mas é o céu. Então a Bíblia não está falando de um templo como esse aqui, terreno, mas pelo verdadeiro, que está lá no terceiro céu, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não é desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros. Então, por que, quem não conhece por que sangue de bode e bezerro? Porque assim é a cultura judaica, uma cultura estabelecida nos padrões divinos. Deus mandou sacrificar um bezerrinho, um cordeirinho, para apagar o pecado do povo. O inocente animal sacrificado pelo pecador. E isto então perdurou centenas de anos. Por isso o texto está falando aqui, o texto está falando para os hebreus, que são os judeus, os conhecedores dessa prática. Por isso que ele está dizendo aqui, não por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu o quê? Pelo seu o quê? Vamos pegar o 12 lá, o versículo 12, por favor. E não entrou por meio de sangue de bodes e bezerros, está certo? Mas pelo seu quando uma pessoa perde o sangue do corpo, ela o quê? Ela morre ou vive? Morre. Então Jesus entrou, abriu o caminho, na verdade, com o seu próprio sangue, e entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus,
purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E se Deus e para servir o Deus vivo, se eu quero servir ao Deus vivo, se eu tenho fé no Deus vivo da Bíblia, que escreveu a Bíblia para me tornar seu filho, então se eu sou, Ele me chama para entrar na sua presença. Por isso o capítulo 10, do versículo 19, entremos, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque Jesus Cristo fez essa obra por nós, morreu por nós, derramou seu sangue, sua vida. Jesus levou, gente, quando Jesus Cristo ressuscitou, que chegaram as mulheres lá, começaram a tocar iam tocar em Jesus Cristo. Jesus disse o quê? Não me toques ainda, porque eu não me toques ainda, porque não me detenhas, porque eu ainda não subi na casa do Pai. Não é mais ou menos isso que ele fala? Que eu não fui para o Pai ainda. O que ele estava dizendo? Eu tenho que chegar lá primeiro no Santo dos Santos. Jesus entrou no Santo dos Santos com o seu sangue, porque quando o tabernáculo estava aqui na terra, o sacerdote, conjuntamente o sumo sacerdote, eles sacrificavam um animalzinho, o cordeiro, e aquele sangue era aspergido sobre o altar, e aquilo simbolizava a purificação dele mesmo e também a purificação do povo. E aí então o sumo sacerdote, no tempo correto, isso era uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, como diz aqui o texto, e Jesus Cristo entrou com sangue, mas não com o sangue que aqueles outros anteriores sacerdotes usavam para entrar no Santo dos Santos. Jesus não entrou no Santo dos Santos terreno. Jesus Cristo, quando ressuscitou, foi ao inferno, evangelizou, pregou para os espíritos que estavam encarcerados, subiu e entrou no Santo dos Santos celestial, com o seu próprio sangue, abrindo, por isso ele abriu o caminho para os da fé. Onde é que estão os da fé? Jesus nos consagrou, abriu o caminho, nos ofereceu o caminho, agora nós temos livre acesso para estar com Ele no Santo dos Santos. Não abra mais, 1 João 1, 7 diz que pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. João está dizendo ali que nós temos que andar na luz, ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é este sangue que Jesus Cristo ofereceu a nós. E porque estamos limpos, purificados pelo seu sangue, podemos entrar no lugar onde só um santo pode entrar. No lugar do santo, supremo, sublime, que é
o sumo sacerdote, somente os santos podem entrar. E o sangue de Jesus Cristo nos santifica, como diz aqui, 1 João 1,7, amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Diz aqui, eu acho que eu escrevi errado aqui. Deixa eu ver. Não, claro, não, está certo, escrevi, é certo, eu que estava no capítulo errado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha cá, o poder eficaz do sangue de Jesus, que é a vida do Deus encarnado, do Deus homem. Ele derramou todo ali a sua vida, para quê? Para nos dar a salvação, aleluia. E também Apocalipse 7,14, olha o que acontece pelo sangue de Jesus. Quando João vê uma grande multidão chegando na eternidade, o anjo respondeu: a João, na verdade aqui é uma pergunta que o Senhor tinha feito a João, no versículo 14, ele diz: respondi-lhe, Senhor, tu sabes, porque o Senhor tinha perguntado, e esse povo, João, que estás vendo chegar aqui, né, diante do trono, né, o contexto fala sobre isso. Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o sumo sacerdote, que é Jesus, veja a coisa linda, meu irmão, por isso nós temos que nos apaixonar pela palavra de Deus, porque Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado por nós. João Batista é muito claro, quando vê Jesus vindo se batizar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado por nós. Jesus é o Cordeiro, ele foi morto, mas ele também é o sumo sacerdote, ele entra com seu sangue. No lugar santo dos santos, ele derramou o seu sangue para nos curar, para nos limpar, para nos perdoar, para que o nosso nome fosse escrito no cartório celestial com o quê? Com o seu sangue. Com o seu sangue. O poder do sangue de Jesus. Só que o sangue de Jesus não é como um cartão de crédito, de débito, sei lá. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Não, sabe, é muito mais do que isso. Pelo sangue de Jesus nós temos a vida. Pelo sangue de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Quando nós andamos na luz, que é a palavra do Senhor, o sangue de Jesus está constantemente conosco. E quando nós estivermos orando por alguém, nós clamarmos: Senhor, teu precioso sangue, Senhor, sobre a vida desse irmão, dessa irmã ou desse indivíduo aqui, começa a ter efeito na vida da pessoa, porque é a vida de Deus. Verdadeiro coração, diz o versículo 22, né? Capítulo 10, versículo 22 aqui de Hebreus. Cheguemo-nos, portanto, com verdadeiro coração, sem dúvida, com verdadeira fé, sem dúvida. Será? Não, verdadeiro coração. Para ter o verdadeiro coração, tem que conhecer a palavra, né? Não pode estar na verdade, não. Não tem como. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus com verdadeiro coração.
em plena certeza de fé, tendo o coração, em plena certeza de fé, ponto, aqui, em plena certeza de fé, Romanos capítulo 5, versículo 1, por que plena certeza de fé? Porque ele conhece a palavra, e a palavra de Deus diz assim, em Romanos 5, 1, por exemplo, muita coisa semelhante a essa, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece, tenho paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, porque eu me entreguei a Ele, e eu convidei Ele para ser o Senhor da minha vida. Eu convidei Jesus Cristo para ser o Deus da minha vida. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ter plena certeza de fé. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem sou. Ninguém me tira daqui. Eu sei quem eu sou agora. Eu sei em quem tenho crido. Nenhuma palavra vai me tirar da fé. Nenhuma tribulação vai me tirar da fé. Nenhum dinheiro vai me tirar da fé. Eu não quero ter rebeldia para me tirar da fé. Não. Porque eu não quero. Eu não posso perder a paz com Deus. Mas eu sei quem é Jesus Cristo, aquele que propiciou a minha aliança com o Eterno. Então o coração verdadeiro, cheio de fé, amém? Sendo justificado pela fé. Ele foi justificado porque ele foi justificado pelo Senhor, ele tem plena certeza disso. Seus pecados foram perdoados. Por mais terrível que ele foi, e aquilo não foi nada diante da justificação que Deus fez em sua vida. Ele tem certeza da sua salvação. E tem mais aqui nesse versículo. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Oh, aleluia! Coração purificado pela santificação da palavra de Deus. Coração purificado. Efésios 5, 26. Já estou encerrando, irmãos. Efésios 5, 26. Mostra como podemos ter o coração purificado, a mente purificada da má consciência ou da ignorância. O vazio na mente, o vazio, não conhece nada, não conhece quem ele é mesmo, quem ele mesmo é, não conhece por que nasceu, não conhece por que vai morrer, para onde vai, não conhece Deus, não conhece nada. Um vazio profundo no seu coração, na sua consciência. Mas o capítulo 5, versículo 26 de Efésios diz que a palavra de Deus é a água que nos purifica. Então, diz o texto assim, para santificar, purificando com a lavagem d'água pela palavra. É isso que Jesus Cristo faz. É isso que Jesus Cristo faz com a sua palavra. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo a convicção que foi justificado, não por Ele mesmo, mas porque Jesus Cristo justificou sua vida, e tendo o coração purificado da má consciência. Agora ele conhece Deus, porque ele conhece a Bíblia Sagrada. Não tem como conhecer Deus se não conhecer as Escrituras. Então ele
entra na presença de Deus. É isso que o texto está dizendo, amados. Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, tendo o coração purificado da má consciência, tendo o coração certo de que foi justificado e que ele tem paz com Deus através de Jesus Cristo. Amados, se levante.